uma semana diferente. A gente fazer uma semana teste. Então, essa semana a gente faz de teste pelo voto da maioria e depois a gente vê como a gente segue nas outras semanas, tá bom? E aí eu vou lançar outro formulário, e eu vou pedir para que vocês me respondam um pouquinho mais depressa, por favor. E é isso, então a gente vai testar essa semana sendo somente geografia geral, tá bom? Eu estou olhando aqui para baixo porque na última aula, se eu não me engano, a Letícia Ré fez um comentário e eu precisei sair meio rápido, né? Porque a professora já estava aqui no chat e eu anotei esse comentário para responder a Letícia, para não deixar você no vácuo, Letícia. Mas não estou achando o comentário. A gente estava falando sobre horário de verão. Vou ver se eu lembro. E aí você disse que, Letícia Ré, eu estava falando que foi a única decisão acertada do Bolsonaro, que eu costumo dizer isso. E aí você lançou algum comentário nesse sentido. Deixa eu ver se eu acho ele. Hum. Ah, você disse, professor, diminuiu o gasto de energia à noite, mas de manhã estava escuro, então tinha que acender a luz, ou seja, não fazia muita diferença. Então, realmente, Letícia, além disso, da gente usar mais energia de manhã, tinha todas aquelas problemáticas que a gente está falando de horário de verão, por que extinguiu o horário de verão, né? Porque não tem uma eficácia de fato comprovada na redução de consumo de energia. E então tem essa problemática da gente ligar de manhã e usar mais energia, e também do ar-condicionado, principalmente. Então era isso. Por isso que eu estava demorando agora. Eu estava tentando achar comentário da Letícia Ré. Obrigado por ter comentado, viu, Letícia? Eu adoro como vocês interagem comigo. E desculpa não ter respondido ali na sexta-feira. Bom, gente, então, aí dado esse resultado aí do formulário, a gente vai testar assim essa semana, tá bom? Aí depois eu espero o retorno de vocês. E o que eu fiz? Com um mês de aula, né? Como eu falei para vocês, vocês sabem, é a minha primeira experiência como professor, eu consegui perceber algumas coisas. Então, o que eu fiz? Antes eu planejava uma aula inteira, muito grande, muito densa, com muitos conteúdos, e fazia tudo isso, que é mais fácil para mim. Eu vou continuar fazendo isso, porque, como eu falei para vocês, eu faço faculdade, né? Então fica mais fácil de eu me organizar. Só que agora eu vou dividir o tanto que a gente caminha em aula, ou pelo menos um mesmo assunto. Essas foram sugestões que vocês me deram lá também. Muito obrigado por todas elas. Então, como vocês podem ver lá no Class de vocês, eu já lancei as aulas passadas. Eu vou começar a lançar dessa forma. Essa aula aqui, como vocês também tinham me pedido, eu já coloquei exercício no final com a resolução de cada um. O objetivo é a gente chegar até lá, a gente tentar resolver juntos. Tem 4 exercícios, se eu não me engano. Se não der para a gente resolver os 4, pelo menos uns 2, a gente resolve, pelo menos metade ou um pouco mais. E assim a gente vai avançando. Eu estou tentando colocar sugestões de vocês e a gente vai vendo como a gente vai lidando com esse novo método, ou com esse método um pouco diferente. Tá bom, gente? Então, a única coisa que eu fiz foi diminuir os slides para eu conseguir mandar ele para você. Não diminuir o conteúdo, mas eu montava uma apresentação com 100 slides. Aí eu peguei e dividi em 10 de 10 slides, mais ou menos, só para ficar claro. De cada assunto, mais ou menos, que a gente avança. Então, a aula de socialismo, eu postei lá todos os slides, que foi o que a gente falou na aula de socialismo, entendeu? E aí, além disso, eu vou estar disponibilizando exercícios para a gente fazer aqui, e os que a gente não fizer aqui, para vocês fazerem em casa depois, se vocês conseguirem, trazerem as dúvidas. Então, é isso, tá bom, gente? Espero que vocês gostem, continuem gostando, quem estava.
ou goste mais, ou se gostar menos também, é só avisar. Se for a maioria, a gente troca, tá bom? Então é isso, fico feliz que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam agasalhadas e agasalhados também, porque não adianta só estar bem, né? Tem que estar confortável. E a gente vai falar hoje sobre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A gente já vinha falando deles em todas as aulas, a gente sempre fala deles, né? Direto ou indiretamente, porque, como eu já coloquei várias vezes, nós, o Brasil, somos um país subdesenvolvido. E quando a gente falava em capitalismo, não tem como a gente não falar sobre essa dependência existente entre os países. Quando eu demoro assim, vocês já sabem, é o senhor meu computador. Meu, cheguei mal empolgado contando aquela aula para vocês, né, do aplicativo que limpa o, o computador. Vocês viram que não deu muito certo, né, não dura muito tempo. Mas é isso, vamos seguir. Então, vamos falar hoje sobre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Com a ascensão do capitalismo, as diferenças de ordem econômica entre os países foram se tornando cada vez mais acentuadas. E para expressar essa disparidade, foram criados os termos desenvolvidos e subdesenvolvido. O termo subdesenvolvimento passou a ser amplamente utilizado a partir da Segunda Guerra Mundial, sugerindo atraso em relação aos países avançados, que são os desenvolvidos. Segundo Charles Berthelin, o termo indica muito mais explorados, dominados e de economia dependente do que atrasados. Então, esse historiador aqui, ele prefere que, ao invés de a gente usar atrasado, ou mesmo que a gente use atrasado, a gente sempre lembra que isso quer dizer explorado, dominado e de economia dependente. Então, basicamente, aqui está a definição de um país subdesenvolvido. Um país explorado, dominado por outros países, explorado por outros países, e de economia dependente, geralmente, desses mesmos países que exploram esse país. Então, a gente vai falar como atrasados e avançados, que são sinônimos de desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, lembra daqui, ó, atrasado, explorado, dominado, economicamente dependente. Historicamente, sempre houve diferença entre os países, alguns dos quais classificados como potências no momento, para no outro tornarem-se países dominados. Um exemplo é a Grécia e a Roma. No mundo antigo, a gente só ouve falar de Grécia e Roma, certo? Vai passando o tempo, na Idade Média, a gente já não tem tanta influência assim. Da Idade Média para frente, a gente só ouve falar quando, sei lá, a Pugliese vai para a Grécia. Mas não são mais potências, não são mais referência mundial como antigamente. Portugal e Espanha também, no capitalismo comercial, né, que é o momento que a gente mais estuda esses países e que a gente vê uma influência maior desses países no momento da colonização, né, e consequentemente do capitalismo comercial, é esse momento que tenta vender as coisas para o resto do mundo. E a Inglaterra e a França, no neocolonialismo, como a gente vinha vendo, dessa exploração desses países e de fazer novos países colônia, ou uma nova forma de colônia, que ocorreu até o século passado, até 1900 e bolinha. Então, é normal, na história do planeta, existiam os países mais ricos e mais pobres, mais avançados e mais atrasados. A exploração de um país por outro é a característica dominante do subdesenvolvimento, embora haja uma interdependência, evidentemente desigual, entre os países ricos e pobres do sistema capitalista. Então, a exploração de um país por outro é a característica principal do subdesenvolvimento. Um país subdesenvolvido é aquele que é explorado. O desenvolvido, o que explora.
E essa interdependência é aquilo que eu comentei. Os países subdesenvolvidos, eles vão ter que comprar coisa de quem? Que é aquele exemplo que eu venho dando a várias aulas. Dos países que fazem o lápis. Ele disponibiliza as coisas para o lápis e ele tem que comprar as coisas, tem que comprar depois o lápis pronto. Então, é uma interdependência desigual, né? Durante o capitalismo industrial, a metrópole era o centro produtor que recebia matéria-prima da colônia consumidora, a quem devolvia os produtos já industrializados. Então, a gente não mudou muito, né? A metrópole era o centro produtor que recebia as coisas lá da colônia. Portugal era o centro que fazia o lápis, então recebia o pau-brasil aqui do Brasil. E aí, depois, Portugal, depois que o pau-brasil foi para lá, fez o lápis, Portugal trazia o lápis para cá para vender de novo. Isso acontece até hoje com as nossas carnes, com os nossos grãos, com o nosso café. Tudo que está caro hoje no mercado não é o produto de melhor qualidade que a gente faz. O café que a gente faz aqui, principalmente em Minas, até hoje, né, que a gente faz ainda, o mais caro que a gente comprar no mercado não vai ser a melhor safra que a gente produz aqui no Brasil. Nem vende aqui. Tá tudo Estados Unidos, Canadá, nesses países envolvidos que a gente vai ver. No início do século XX, os países desenvolvidos, monopolizadores e financeiros, emprestavam capital e vendiam equipamentos de infraestrutura moderna para os países subdesenvolvidos, geralmente ex-colônias desses países desenvolvidos, intensificando a dependência econômica deles e forçando-os a aumentar suas exportações para pagar suas importações. Olha que sacanagem, gente. Esse é o mundo que a gente vive. No início de 1900 e pouco, os países envolvidos, eles falaram assim, o mundo está aí, né, industrial, a gente tem que acompanhar o mundo, né, Brasil? Brasil não, né, mundo. Vamos lá, pessoas. Vocês querem uma grana emprestada? Ó, eu empresto para vocês, acha? Você vai ficar sem uma empresa no seu país? Não, para com isso. Tá aqui uma graninha, ó. Vai lá, vai lá. Isso, pode pegar essa grana aqui, depois você me paga. E aí, esse depois você me paga, vem junto com, ó, vou pegar uma madeira aqui, hein? Já já a gente vê como fica isso. Aí você fica devendo para esses países, porque você pegou essa grana emprestada. Só que aí a sua fábrica, ela vai precisar de mais funcionário. Aí eles emprestam a grana de novo. E além de tudo, tá pegando o produto seu e depois vem vender o produto de novo. E assim vai. Até hoje, os países subdesenvolvidos, na sua maior parte, devem para os países envolvidos. Que além de explorar, essa nova forma de exploração que a gente chama de países envolvidos e desenvolvidos, e troca mercadológica, continua gerando mais dívidas e continua gerando mais riqueza para os países desenvolvidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, tô indo rápido, gente? Tá tudo bem? Qualquer coisa vocês avisem aí, hein? Tô com o chat aqui. Ou se quiserem ligar o microfone também. Porque como eu acho que a gente já deu já tem uma familiarização com o assunto, tô dando uma aceleradinha. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, os países envolvidos tornaram-se o centro do universo econômico capitalista e passaram a vender tecnologia, bens de produção e capital aos países periféricos, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, onde foram instaladas as empresas transnacionais. Então, junto com esse dinheiro você quer o dinheiro emprestado? Também vai a minha empresa, também vai a minha multinacional, também vai a minha indústria. Então, além de eu estar ganhando com essa dívida, que só vai aumentar, eu vou estar ganhando também com a minha indústria, que está num país subdesenvolvido, que tem menos leis trabalhistas, que tem menos impostos para eu pagar sobre essas indústrias. Eu tenho que me importar menos ainda com a qualidade do trabalho, como que os funcionários estão lá. Esse país nem deve ter lei trabalhista. Ótimo para mim. Estou seguindo o regimento do local. E, além de tudo, eu vendo meu produto depois lá também. Então, tá perfeito para esses países. Tá ótimo. Isso é o que está acontecendo agora. Isso é o que acontece.
Estes têm que importar cada vez mais para os países centrais. Estes, no caso, são os países subdesenvolvidos. Eles têm que importar cada vez mais matéria-prima para os países centrais. Países centrais é a mesma coisa que países desenvolvidos. Países periféricos, que significa afastado do centro, é a mesma coisa que países subdesenvolvidos. Para tentar quitar as dívidas crescentes, como eu falei, tem sempre alguma manutenção na fábrica, que vai precisar de um pouquinho mais de dinheiro emprestado, e você está sempre tentando quitar essa dívida e nunca quita. Além de também exportar produtos industrializados para países mais periféricos, onde ainda não há industrialização expressiva. Então, o que acontece também, como o Brasil? Além de os Estados Unidos ter essa relação com o Brasil, a gente reproduz essa relação com países mais periféricos que a gente ainda. A gente é um país emergente, a gente está batalhando para se tornar um país desenvolvido. E enquanto a gente está nessa, a gente faz a mesma coisa com os países que estão mais atrasados ainda que a gente, entendeu? E essa é a roda que o mundo vem girando há um tempo. E é essa lógica, mais ou menos. Especialmente desde 1970, que foi... Não foi 70, eu ia falar uma coisa errada. O endividamento externo tem sido a maior característica do terceiro mundo. Então, o terceiro mundo são esses países periféricos. O endividamento com outros países que emprestaram, que pagaram de bonzinhos, eles têm sido a maior característica desses países, né, estarem endividados. E essas causas são a deterioração dos preços de produtos primários no mercado internacional, menos o petróleo, né? Então, os produtos primários cada vez mais vêm ficando mais e mais barato, enquanto a matéria-prima, ou seja, a matéria-prima está ficando muito barata, então eu vou vender ela muito barato para os países que vão transformar ela em um produto industrializado. Ao mesmo tempo, esse produto industrializado vem ficando muito mais caro, que é a elevação dos preços de maquinofaturados e de tecnologia importada. Então, o pau-brasil está muito... Vou dar o exemplo do pau-brasil, mas a madeira está muito barata para ser vendida, a gente vende ela a R$1, enquanto o lápis está sendo vendido para a gente por 15, 20, cada vez mais gerando essa disparidade. E o déficit orçamentário do governo norte-americano, elevação da taxa de juros e a inflação. Isso só vai fazendo com que eles fiquem ricos e os outros países vão ficando cada vez mais pobres. Então, essa é uma pequena introdução sobre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, vamos falar agora sobre países desenvolvidos ou centrais, tanto faz. Eu acho que eu vou tentar usar os dois, mas eu acho que desenvolvidos vai sair mais. Eles tiveram seu processo de desenvolvimento industrial nos séculos 18, 19 e início do século 20. Estados Unidos, países da Europa Ocidental, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, aí também Japão, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Esses são os principais. Então, a gente pensa no oeste europeu ali, esses países que eu falei, e outros, Alemanha, esses que ficam mais a oeste, mais no ocidente. E Japão, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. A organização de seu espaço interno se deu de dentro para fora, em favor de seus interesses. Então, eu vou me organizar aqui, vou organizar minha população, vou organizar as minhas indústrias, vou organizar minha sociedade da forma como eu quero, da forma como vai ser mais produtiva, da forma como vai ser mais organizada para um desenvolvimento econômico maior, e aí, depois, eu vou pegar as coisas de fora e incorporar aqui dentro. Ou seja, é uma nação planejada. Você vai, planeja da educação, da assistência, da indústria, dá as coisas necessárias para você se tornar um país de ponta. Para depois você fazer o quê? Você importar matéria-prima, e aí você começar a desenvolver esse país com uma população
uma maior taxa de educação, que já é o básico para você conseguir ter uma nação desenvolvida, e não me tornar dependente dos países para as coisas principais, para, tipo, países para produtos manufaturados, industrializados, mas sim depender dos países para matéria-prima, porque matéria-prima eu acho em qualquer lugar. Agora, os produtos manufaturados eu não acho em qualquer lugar, entendeu? Nos Estados Unidos da vida. Vamos supor que eles precisam de metal. Eles precisam de metal, mas vamos dar o exemplinho aqui de metal. Tudo bem, eles se desenvolveram num nível que eles já têm indústria para transformar o metal em produtos, etc e tal, eles têm educação, eles sabem como lidar com essas alternativas e esses problemas que podem acontecer durante a produção. Então, de quem ele vai importar o metal, tanto faz. Se o Brasil não der certo, vai ter a Argentina, vai ter o Congo, vai ter Madagascar, vai ter Índia, China, sei lá. Depois a gente vê. O que mais tem é exportador de matéria-prima. O que eu preciso focar primeiro é na nossa própria organização. E aí foi isso que esses países fizeram desde o século XVIII. Então, é um preparo de muitos anos. Por isso que sempre quando a gente vai falar do Brasil, quando a gente vai sempre falar daqui, que a gente quer evoluir quanto nação, que a gente quer melhorar economicamente, a gente sempre vai redação, intervenção de redação. A gente sempre vai voltar na educação. E aí o problema dos países subdesenvolvidos que não apostam na educação, como o Brasil, é que a gente tem medidas para transformar a educação a muito curto prazo. Há 5 anos a gente acha que a gente vai estar ótimo, daqui a 5 anos a gente vai ter... Não, a gente não vai. A gente tem que mudar um sistema que vem vigorando há um tempo, não uma mudança radical, como, sei lá, mudar do capitalismo para o socialismo, no meio de uma revolução. Mas essas mudanças na educação, que envolve também a cultura, eu acho que vocês estavam falando de cultura, né, agora com o Júlio, elas levam anos para serem executadas, essas medidas, e não de uma hora para outra. É como se a gente vai colocar, se a gente for falar de cotas, por exemplo, cotas raciais, a proposta da cota é que ela esteja lá enquanto uma mudança vem sendo feita na base da educação. Então, as cotas são super necessárias para que haja equidade, para que as pessoas elas tenham a mesma oportunidade, independente de onde elas estiverem. Mas para quê? Por que existe a cota? A cota é uma medida temporária para que a gente evolua quanto nação e a gente consiga disponibilizar para todo mundo a mesma condição de educação. Só que não é isso que vem sendo feito no Brasil há muito tempo. Muito, muito tempo. Então a gente está tentando ser um país desenvolvido, a gente é um país emergente que está emergindo para o desenvolvimento, mas enquanto a gente persistir nesses problemas primários, a gente não focar na educação, porque a educação, se a gente for pensar só na questão econômica, a gente precisa da educação, porque quanto mais pessoas com um curso técnico, com uma graduação, com alguma profissão formal, a gente vai ter mais pessoas para trabalharem com essa educação, colocar esse estudo em prática, e também a gente vai gerar mais lucro. Lembra da aula de capitalismo? O que importa é o lucro. Se o que importa é o lucro, a melhor forma da gente garantir isso, além de um desenvolvimento social, econômico, é por meio da educação. E se a gente não investe nisso, a gente não vai se tornar um país desenvolvido. Ou a gente vai, só que com a desigualdade, que é o que está acontecendo, com a desigualdade social gritantemente alta. Porque aí poucas pessoas vão ter muito, que são os monopólios, que é o que acontece no capitalismo, e o restante da nação vai seguir da mesma forma, o que é interessante para eles. Por isso que eles apoiam tudo isso. Eles quem? A elite burguesa. Isso é importante para eles, porque assim a gente tem menos gente rica com mais dinheiro que o resto da população inteira. E assim eles conseguem controlar a população e os próprios interesses e ficarem cada vez mais ricos. O que eu estava falando antes de transformar a educação não é um socialismo. Os países capitalistas, eles são assim. Na Europa, por exemplo, os Estados Unidos mesmo. Existe desigualdade social, com certeza, mas o foco na educação
tem essa eficácia de transformar o estilo de vida, a qualidade de vida das pessoas. Então, mesmo uma pessoa que ganha um salário mínimo não vai ser parecido com aqui no Brasil, né? A pessoa que sobrevive com o salário mínimo, ela não vive com o salário mínimo apenas, né? Então, não é uma ideia de, vamos ser comunista e investir na educação. Não, é para a gente transformar a nação como um todo. Quanto mais pessoas com estudo a gente tiver, mais envolvido vai ser o nosso país. Então, o que precisa ser feito é realmente, a proposta de intervenção tem que ser na educação, que foi o que o Brasil não fez durante o século XVIII, XIX e XX, foi o que esses países fizeram, Estados Unidos, os países da Europa, comentei, Japão, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Uma observação, os órgãos econômicos internacionais, como a FMI, o Banco Mundial, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, eles são controlados pelos países desenvolvidos. Então, além de tudo, esses países que detêm o comando desses órgãos econômicos internacionais. Ou seja, está tudo a favor deles. A economia é deles e os órgãos que controlam isso está na mão deles. Olha que beleza. É um monopólio da economia global, né? Nossa, falei muito agora, eu engatei uma marcha aqui, deu até sede. Os países desenvolvidos, avançados ou centrais, eles apresentam as seguintes características: elevado nível de industrialização, controle científico e tecnológico e baixa taxa de analfabetismo, elevada renda per capita e elevado consumo de energia. Então tá lá, o que a gente vinha comentando, né? Elevado nível de industrialização, controle científico e tecnológico. Então, além da educação possibilitar que as pessoas tenham esse conhecimento, a gente vai inovar com isso. A gente vai criar uma vacina, por exemplo, que a gente fez também, né? Mas aí que tá, ó, a gente investir na educação. A gente vai ser referência disso no mundo, a gente vai vender as nossas ideias para o mundo. Baixa taxa de analfabetismo, que está ligado a uma boa escolaridade, elevada renda per capita é a quantidade de o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, então você pega o quanto um país gera num ano, esse valor a gente divide pela quantidade de habitantes, que seria quanto essa riqueza inteira, que não vai dar o valor que, por exemplo, sua família recebe, provavelmente, nem a minha, nem a de ninguém não, de alguém vai ter, né? Mas é assim que é calculada a renda per capita, que é mais ou menos quanto cada pessoa tem para viver. Aí a gente não está levando em consideração a desigualdade social. A gente vai ter uma aula sobre isso, que tem um dado que chama coeficiente de Gini, que a gente mede essa desigualdade social. Então, não basta, quando a gente vai falar de economia, a gente olha somente o PIB, né, a renda per capita ali, Produto Interno Bruto e a renda per capita. O estado de São Paulo, por exemplo, o ABC Paulista, a renda per capita é R$ 38 mil. Vocês acham que todo mundo que mora ali no ABC Paulista, São Paulo, Osasco, São Bernardo dos Campos, Guarulhos, cada família ali, cada pessoa da casa ganha R$ 38 mil? Não, né? Tanto é que que mais a gente mais vê é a desigualdade social. Então, a gente tem outros meios de medir essa desigualdade social. Um desses meios é o coeficiente de Gini. Mas aqui, como a gente está falando da economia, a gente desconsidera isso. A gente vai falar sobre a renda per capita. Então, esses países, eles têm uma renda per capita altíssima. Talvez não tão alta quanto dessa do ABC, né? Eu peguei só uma parte do estado de São Paulo. Mas esse é uma característica dos países desenvolvidos. Você pega tudo que o país ganha, divide por todo mundo, dá um valor alto, da hora, poxa vida, você vive super bem. Um elevado consumo de energia, porque a gente tem tanta indústria, a gente tem tanta tecnologia que a gente precisa de muita energia. E além da gente ter saneamento básico, eletricidade em todas as casas, isso tudo gera um alto custo, o consumo de energia. Então, os países envolvidos ou centrais, outras características é o predomínio de ativos nos setores secundários e terciários, que são as indústrias, né? A gente ter bastante pessoas trabalhando nas indústrias e também no terciário, que são as pessoas no comércio de prestação de serviço, né?
comercialização de bens, etc. Um elevado nível alimentar, ou seja, as pessoas não morrem de fome, a tendência é não morrer de fome, né? Um baixo crescimento populacional, então aqui eu peguei a pirâmide etária de 2 países, e a imagem da peguei dos Estados Unidos, do mesmo país, quer dizer, dos Estados Unidos de 1950 e 2019. E a nossa tendência mundial, né? A gente diminuir a população que está nascendo e aumentar a população economicamente ativa e também o número de idosos. Essa é uma característica dos países desenvolvidos, quando a gente vai falando do crescimento populacional. Isso porque cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos. Isso está muito ligado à educação também, porque se a gente for pensar antigamente, as mulheres eram provedoras do lar, tinham que ficar em casa cuidando dos filhos, pipipipopó. Hoje em dia, ainda bem, não é mais assim que funciona, pelo menos em grande parte dos países desenvolvidos, ao menos, né? Porque a gente vê isso ao nosso redor, infelizmente, mas isso está ainda bem, espero que a gente esteja aqui para ver mudar cada vez mais, onde as mulheres, elas têm independência, autonomia, e elas podem e devem, se quiserem, estudar e se preocupar com o filho se quiser, né? Porque não é uma obrigação ser mãe. É uma escolha, sempre tinha que ter sido, mas não é assim que funcionava até pouco tempo, né? E isso faz com que as mulheres, elas se preocupem mais com a vida acadêmica, elas deem mais atenção a isso. Isso faz com que tenha menos tempo, ou não queira também, ter filhos. E isso está fazendo com que a quantidade de filhos por família diminua e também a quantidade de filhos por nação diminua, consequentemente. Se eu sou uma mulher e eu quero ter um filho com 39 anos, e aí a minha amiga também, e assim vai, a hora que a gente vê, a nação inteira tem esse reflexo, que é o que acontece com os países hoje em dia, os países desenvolvidos principalmente. Então, a maioria das coisas que são as características vai de encontro com um alto nível educacional, né? Então, a baixa taxa de natalidade, o baixo crescimento populacional, baixa taxa de mortalidade infantil, a gente tem mais estudo, a gente tem mais formas de garantir com que os bebês não morram ao nascer, seja prematuro, seja bebês saudáveis mesmo, uma elevada expectativa de vida. Então, além da gente estar a baixa taxa de natalidade estar acontecendo, baixo crescimento populacional, a gente consegue aumentar a nossa vida por hábitos alimentares, por tecnologia, sobretudo, que a gente consegue remediar, curar doenças e por aí vai. E o predomínio de produtos industrializados nas exportações. E é aquilo que eu falei até aqui, né? A gente vai exportar, a gente um país desenvolvido, a gente vai exportar produtos industrializados e não produtos primários, não bens materiais. Produtos, matérias-primas, agrícolas, mineração, essas coisas assim. Então essas são as características dos países desenvolvidos ou centrais. E agora, como já falou bastante sobre os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos é só a gente pensar que é o oposto. Mas óbvio que a gente vai falar um pouquinho melhor deles. Tudo certo até aqui, gente? Querem fazer algum apontamento? Como intervenção, dúvida, sugestão? Comentário nada a ver? Eu gosto também. Piadinha, eu adoro piadinha. Piadas ruins, adoro piadas ruins. Vou passar então, hein? Os países subdesenvolvidos ou periféricos. Periférico, afastado do centro. Então, tiveram seu desenvolvimento ditado pelas metrópoles coloniais ou neocoloniais. Então, é a maior parte da América Latina, da Ásia e da África, dando uma generalização boa aí. A organização de seu espaço interno ocorreu de fora para dentro, então, oposto aos países subdesenvolvidos, o que precisava lá fora,
a gente ia tentar atender para depois a gente ver o que dá aqui. Ou porque estão explorando a gente, que é o nosso caso, por exemplo. A gente não tem tempo para pensar na nossa própria organização. A gente tem que focar em mandar coisa para Portugal, para Espanha, para os países que têm acordo lá. Depois a gente vê aqui no Brasil, sobrou um tempo, faz uma escola de medicina ali, porque os colonizadores portugueses, eles estão ficando muito doentes. Não por causa que o brasileiro tá, e assim vai. O desenvolvimento vai se dando de forma secundária ali, depois a gente vê isso, ou tardiamente a gente precisa pensar num plano contra nação. Assim como quando a gente ficou independente, que aí a gente começa a pensar em nós mesmos, só que aí já é tarde demais comparado aos países que estão no topo hoje, né? Então, satisfazendo as economias externas, esse é o foco. Até hoje, de certa forma, né? Porque se a gente exporta mais, é porque a gente está satisfazendo os países que precisam, e não a gente, o que a gente realmente gostaria de ser contra nação, né? Então, os países subdesenvolvidos ou periféricos, eles apresentam, em sua maioria, as seguintes características: baixo nível de industrialização, emprego de técnicas atrasadas, alta taxa de analfabetismo e deficiente nível de instrução. Então, é basicamente o oposto do que a gente estava falando lá, né? Uma baixa renda per capita, comparado a esses países desenvolvidos, um baixo consumo de energia, grandes desigualdades sociais, por exemplo, baixo consumo de energia. No Brasil, 64% das residências têm saneamento básico, gente. 64% tem água e esgoto em casa. E a gente está falando do Brasil, hein? Que eu estou comentando aqui com vocês que é um país emergente. Está chegando num nível para ser desenvolvido. Imagina os outros. Um baixo consumo de energia, então, grandes desigualdades sociais, que é muito de acordo com o que eu falei agora, e para mais, né, é só a gente entrar no Insta, Quebrando Tabu, Mídia Ninja, qualquer página, G1 ou Globo, qualquer lugar que você entre de notícias, a gente a todo momento vê, né? O predomínio de ativos nos setores primários, no setor primário, que é o que a gente mais exporta, né? Que são minérios, produtos agrícolas. Elevada taxa de natalidade, então oposto ao que eu havia falado, da independência da mulher, e por aí vai. Aqui não, aqui elas ainda estão muito ligadas a esse projeto de ser mãe. Ridiculamente triste essa realidade, né? Se a mulher quer ser mãe, cedo, tá tudo bem. A questão é quando ela não tem escolha. Esse é o problema. Respeitando os direitos humanos, que fala que uma menina só pode casar a partir dos 16 anos, por exemplo, ok, tudo bem. Agora, a pessoa, principalmente a mulher, não ter escolha sobre o próprio corpo, esse é o problema, entendeu? Então, um grande crescimento populacional, já que a taxa de natalidade não está baixa, elevada taxa de mortalidade infantil, a gente não tem aparato científico e tecnológico para lidar com com a natalidade, com a mortalidade infantil, uma baixa expectativa de vida, o predomínio de matéria-prima nas exportações e dependências econômicas, endividamento externo, que vai gerar, né? Relações comerciais desfavoráveis, ou seja, vende a madeira a R$1, compra o lápis a 15, e forte influência de empresas estrangeiras. Elas vão ditar as coisas aqui. Se uma empresa transnacional sair daqui e falar assim, você não está fazendo as coisas que eu quero, ela acha outro país subdesenvolvido aí para colocar a transnacional dela. Aí a gente se ferra, porque aí estava gerando trabalho, mantendo a economia ativa aqui. Então, o subdesenvolvimento, ele não é definido pela maior ou menor quantidade de indústrias, mas sim pela dependência econômica e pelas grandes desigualdades sociais. Esse é o foco, então, porque o Brasil, se a gente for pegar, a gente tem muita indústria aqui. A China, a Índia também. Mas a gente mantém essa desigualdade social muito elevada ainda. Assim, atualmente, é possível encontrar países subdesenvolvidos e industrializados, que é o nosso caso, né? O Brasil, o México, a África do Sul,
Formosa, Singapura, Malásia, Argentina, Hong Kong e Coreia do Sul. São exemplos de países subdesenvolvidos industrializados. É claro que esses países não são super industrializados, mas possuem destacável base industrial. O setor industrial produz nesses países uma renda superior à produzida pelas atividades primárias e é responsável pelo predomínio da população urbana. Então, esses países, eles não são super industrializados, não é a referência do país, vender produtos industrializados, mas a renda já é superior às atividades primárias. Então, é o caso do Brasil. Por mais que a gente exporte muitos produtos agrícolas, nosso produto das indústrias, ele consegue já superar a renda. Por isso que a gente cada vez vem mais investindo em indústrias e aceitando transnacionais, principalmente antes da pandemia, que estava mais favorável ainda, né? E é responsável pelo predomínio da população urbana, né? Aí, as economias dos países emergentes ou novos países industrializados, que é o nosso caso, apresentam um elevado nível de industrialização, alto grau de investimentos externos, mas convivem com estruturas sociais arcaicas, com acelerado processo de metropolização e dependência econômica do capital externo. Então, por mais que a gente tenha esses pontos positivos, ainda a gente depende dos países de fora e a gente tem um processo acelerado de metropolização. Isso faz com que aconteça várias São Paulos por aí. É uma cidade que não foi planejada para crescer, e dessa forma a gente vai tendo um crescimento desenfreado da metrópole. Bom, a gente quase finalizou os países subdesenvolvidos. Como a gente vai fazer a mesma aula sexta, eu vou colocar até um pouquinho mais de exercício, porque vai sobrar tempo, que passamos da metade já. E na sexta-feira a gente continua, então, o nosso assunto. Hoje a aula foi um pouquinho mais corrida, né? Eu vou deixar aqui para vocês, eu estava falando sobre essa escolha dos próprios corpos e países subdesenvolvidos e sobre desigualdade social. Eu vou deixar uma recomendação para vocês, para quem tiver Netflix. Quem não tiver, eu acredito que tem alguns meios aí. Um documentário que chama Absorvendo o Tabu. Tem 20 minutos. É muito interessante, fala da desigualdade social e da falta de informação das meninas e mulheres a respeito de, na Índia, principalmente na Índia rural, a respeito do absorvente. E como isso é uma realidade, essa pobreza... esqueci o nome. Não é pobreza menstrual, Eu vou trazer o nome certinho na próxima aula, que tem essa parte da ciência que estuda isso, que denomina. E quem puder, assista para a gente debater na próxima aula sobre esse documentário. 20 minutinhos é bem legal. Tá bom, gente? Peguei 2 minutinhos aqui de vocês, no intervalo, me desculpem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa já sabem, só me mandar mensagem. Até sexta-feira, então, a gente faz Geografia do Geral de novo. E depois eu peço que vocês me ajudem com esse feedback aí sobre as aulas, sobre ter tido tudo em uma semana, tá bom? Um beijo, fiquem bem. Até sexta e vão se esticar, sai da frente da tela, mexe no petzinho aí agora, olha pro bebedouro e conversa com ele. Tchau, gente. Boa aula de biologia aí com a Rafa. Tchau, tchau.